instantes, Noticiário Tortuga. O informativo do agro que mostra para o produtor o que há de melhor na pecuária do Brasil. Olá, bom dia! Hoje apresentamos o nosso terceiro programa gravado no evento anual da Casul, depois da vinheta. A Casul tem unidades em 3 regiões do Brasil. Hoje vamos saber como as equipes de atendimento são treinadas para conhecer as tecnologias dos produtos da marca Tortuga, que fortalecem a parceria da entidade com a DSM Firmenich. E agora a nossa conversa é com um craque aqui da nutrição animal, o Rubão, mais conhecido carinhosamente por todos. Rubão, obrigado por participar aqui com a gente, dividir um pouco do seu conhecimento aqui com o Noticiário Tortuga. Não, eu que agradeço. Mas nada destrói de craque. A Tortuga hoje tem um time que eu tiro o chapéu na área de gado de corte, na área de gado de leite e que manja muito de nutrição. Eu hoje sou mais uma figura decorativa aí, quase que. Imagina. Hoje você já passou aí pelo time de pesquisa, você já trabalhou na parte comercial, já tem uma ampla bagagem aí de conhecimento da companhia. E hoje você está trabalhando focado em consultoria, em treinamento do time, em treinamento de clientes, né, auxiliando alguns clientes nessa consultoria, nessa parte de consultoria. E a gente conversando aqui antes, você falou para mim assim, uma das coisas que muitas vezes a primeira dúvida é para que serve o mineral. Essa é uma dúvida que ainda existe ainda, Rubão? Ainda existe. Porque são conceitos, né, bem antigos que às vezes vão passando de geração para geração. Agora, está mudando, né? Mas a mudança é um pouco lenta ainda, principalmente na época das águas, né? Que o sujeito vê o pasto verde e se ele analisa, né, esse pasto, manda uma amostra para o laboratório, o nível de proteína e de minerais que vem, às vezes surpreende, é alto, então o sujeito crê que não precisa utilizar mineral. E mal sabe ele que justamente quando o pasto está nessa condição espetacular, é que o animal tem mais capacidade, seja de produzir leite a pasto ou seja de produzir carne, quando ele mais precisa de suplemento mineral para poder degradar, né, a fibra daquele pasto e aproveitar o potencial dos nutrientes do próprio pasto. E quando você fala que o público, o pecuarista, essa nova geração, independente aí se seja um pecuarista tradicionalista ou um ligado em tecnologia, quando ele precisa aprender, ele precisa ter essa informação, como que ele pode buscar isso? Onde ele acha? Como se informar aí de tudo isso? Graças a Deus, eu posso dizer hoje que a Tortuga tem um corpo espetacular de gente capacitada e muito capacitada para solucionar essas dúvidas, né? Agora, uma das coisas que eu aprendi é que primeiro eu tenho que aprender como é que eu vou entender essa dúvida, porque preciso realmente ouvir bastante para detectar se é uma dúvida apenas técnica ou se tem alguma coisa relacionada a custo, porque pouca gente às vezes faz conta, né? Então aí a gente entra numa área que tem que saber por onde começar e por onde mostrar o tipo de conta que a gente faz, para desmistificar, né, essas informações. Tanto consultores quanto técnicos e também muitas vezes o pecuarista, que é ali um médico veterinário, um engenheiro agrônomo, você trouxe uma frase ali também quando a gente conversava que
Você já ouviu, inclusive, que não é minha área, o financeiro não é minha área, eu não sei fazer conta. Mas tanto o consultor quanto o técnico, principalmente o pecuarista, ele precisa aprender a fazer essa conta, porque, como você disse, muitas vezes o problema não é técnico, é financeiro, né? É comum o peão da fazenda saber aquele produto que está dando melhor resultado. Então, quando a gente conversa o que é esse melhor resultado, se é a quantidade de bezerro nascido, ou se é o tempo que levou para terminar esse boi, ou se é a quantidade de leite produzida, ele vai dizer, quando a gente vai apurar com detalhe e com calma, com paciência. Ele nota a diferença. Ele nota a diferença, né? Então, quando ele nota essa diferença, às vezes ele quer uma explicação. Por que esse produto aqui custa isso e o outro custa aquilo outro? Porque alguém foi falar para ele. Aí a gente vai tentando devagar mostrar, olha, a conta que precisa fazer é essa. Esse produto custa R$ 5,00 o quilo. O outro custa R$ 2,50. Então, mas a diária desse boi aqui, ó, é 40 centavos, o outro é 20 centavos de diferença. Quem paga essa conta por dia? Aí eu falo para ele, você mesmo me explicou que esse boi sai antes. Por que ele sai antes? Porque ele ganhou no mínimo 80 gramas a mais por dia. Eu estou falando 15, 16%. Essas 80 gramas a mais por dia, elas representam hoje, com o boi no arroba de 220, 7,33 o quilo, representam um retorno que te dá um retorno de 2 vezes por cada real que você gastou a mais. E estou comparando com um produto que custou o dobro, mas por uma questão de hábito, de cultura, né, as pessoas comparam apenas o preço do saco. Em função disso, não detalha, né, o resto da operação. Então faltou, a conta ficou pela metade. Ela não foi errada, ela só foi feita até a metade. Eu tenho esse trabalho de pesquisa aqui, ó, feito nessa entidade, eu tenho 10, 15 trabalhos de pesquisa mostrando o seguinte: não teve um trabalho científico mostrando um retorno de menos de R$3 por cada real investido quando você usa tecnologia de ponta na suplementação animal. A gente falando em custo-benefício, hoje a gente sabe que os produtos aí da marca Tortuga, eles trazem os minerais orgânicos, que é uma exclusividade da marca Tortuga. E eu queria que você falasse desses benefícios e como que isso agrega ainda mais aí para o produtor que quer tecnologia na nutrição animal dele. Primeiro que a Tortuga é que tem uma tecnologia, né, onde ela trata 10 elementos minerais. Existe tecnologia de minerais orgânicos no mercado que trata de no máximo 5. Né? Só que a viabilidade econômica disso que a Tortuga faz, ela supera, né, os detalhes em função das contas que eu estava mostrando para você anteriormente. Né? Seja para os bezerros, seja para as vacas de leite, seja para engorda pasto, para confinamento, né? E tudo baseado em dados de pesquisa, ou seja, na produção de leite, né? Então, se você pegar hoje a tecnologia disponível, em função da genética que nós temos hoje, o potencial, né, de resultado dessa tecnologia dos minerais orgânicos é incomparável. E qual que é a diferença do mineral orgânico para o não orgânico, comparando aí em questão de benefício, em questão de produtividade? Não é só a questão do suplemento mineral em si, né? Porque tudo isso tem a ver, porque a gente não está falando de matemática, nós estamos falando de biologia. Porque isso envolve o animal, isso envolve pasto, né? Isso envolve a qualidade e quantidade de água disponível, isso envolve o ambiente, né? Se tem calor, manejo, um monte de fatores. Então, considerando que todas essas variáveis são idênticas para cada lote que você queira comparar, onde a gente vai medir apenas a diferença dos suplementos orgânicos contra os inorgânicos, eu desconheço algum trabalho que tenha dado menos de 16%
de desempenho a mais do que os minerais orgânicos. É essa diferença de no mínimo 16% que vai te fazer pegar um produto que custou o dobro e te dar um retorno de no mínimo R$ 2,5 por cada real investido num período de 100 dias. Bom, seguindo essa nossa conversa aqui, essa linha de raciocínio, falando de nutrição, de tecnologia, de um bom treinamento de equipe, de uma consultoria técnica, eu queria que você desse um conselho para o pecuarista que está nos assistindo. O principal conselho hoje é que buscasse afinar a gestão do seu negócio, né? Porque à medida que você vai fazer isso, a gente vai descobrindo e aprendendo dia a dia, e cada fazenda é um sistema de produção diferente, né? Onde a gente tem que mexer primeiro para poder obter o resultado. É na cria, é na recria, é na engorda, né? E não existe uma fórmula, uma receita de bolo para isso aí. É cuidar e não ter medo de fazer conta. Recado dado, né, Rubão? Mais uma vez, muito obrigado por participar com a gente, dividir um pouco do teu conhecimento aqui com o nosso público. Não, eu que agradeço a oportunidade e, se Deus quiser, eu quero estar aí continuando aprendendo com as dúvidas que tem, para eu aprender a buscar cada vez mais opções e desenvolver raciocínio, né? E uma novidade que a gente quer trazer aqui no Noticiário Tortuga de hoje, em todas as 16 unidades de lojas da Caçu, da cooperativa, tem um ponto focal. O que é esse ponto focal da DSM Firmenich, da marca Tortuga, é o que a gente vai saber agora nessa conversa aqui com a Ana Paula Duarte, que é supervisora da unidade de rancharia da Caçu. Ana Paula, obrigado por participar com a gente. Bom dia. Hoje em cada filial a gente tem um focal point. Em rancharia nós temos o Luiz. Qual que é o trabalho desse focal point? Ele é auxiliar um contato direto da DSM com os nossos clientes. Ele, além da assistência técnica, tem a parte de negociação. Se o cliente tem alguma dúvida, ele está preparado justamente para isso, para divulgar as promoções, tirar as dúvidas dos clientes, indicar o melhor produto, ver que a DSM realmente é uma parceira da gente. Além dele ter assistência técnica, ele conta com o melhor preço. A gente também prioriza a parte de entrega, se há algum atraso, a gente prioriza as entregas justamente para esse pessoal que participa do Focal Point na Caçu. Levar conhecimento é um diferencial, né, pro pecuarista. Quando a gente fala principalmente aí nos produtos da marca Tortuga, no núcleo que a Caçu usa nas rações, a gente está falando de minerais orgânicos. Isso é um diferencial da DSM Firmenich. É a única empresa de nutrição que tem os minerais orgânicos hoje na nutrição animal. Levar isso para o pecuarista, fazer ele entender isso e saber usar o melhor produto na melhor época, isso é um diferencial, é o que vai trazer resultado para ele na produção, né? Com certeza, isso é um diferencial. Além dele saber que ele está trabalhando com o melhor produto, levar esse tipo de informação para ele agrega valor não somente no rebanho dele, né, mas ele como pessoa ele sente, não, eu uso DSM, é uma marca de confiança. O pessoal já conhece, né? Conhece. Quem conhece compra e não troca. E quais são os benefícios aí dessa parceria DSM Firmenich com a Caçu? O que ela tem trazido de benefícios aí para o cooperado e também para a cooperativa? Olha, eu acredito que essa parceria ela veio para trazer o conhecimento para os nossos colaboradores, né, que eles passam a ter mais afinidade com o produto. Para o cooperado, o benefício financeiramente, com certeza, não somente na hora de comprar o produto, né, mas na hora de vender o gado, vender o rebanho, dar diferença no peso, dar diferença no animal. Então, são N benefícios que se a gente for citar aqui, a gente não consegue especificar todos. E toda essa consultoria, desde o início da compra do insumo até o final, além do ciclo do animal, e também esse suporte técnico, isso vale muito para o produtor, né? Com certeza. Eu acho que o pós-venda é o mais interessante, porque não é somente ir lá, vender, levar a informação. A gente tem que acompanhar, tem que ter o acompanhamento. Então, o cooperado Caçu que está nos assistindo, ele pode contar aí com um ponto focal da DSM Firmenich em todas as 16 unidades aí das lojas agropecuárias da Caçu. Todas as lojas têm Focal Point. Procura aí qualquer uma das nossas unidades, que vai ter sempre alguém ali preparado para atender vocês. Muito obrigado, Ana Paula, por participar aqui com a gente. Obrigada a ela. Um
ótimo trabalho e a gente deseja sempre sucesso para a parceria da Casul com a DSM Feminist. E amanhã tem mais, viu? O Noticiário Tortuga começa às 7 horas da manhã, aqui no Canal do Boi, de segunda a sexta-feira. Obrigada pela audiência e eu te espero no próximo programa.